Olá pessoal, sou o professor Tiago Hatz e sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de História. A gente falou anteriormente sobre o populismo na América Latina, falamos um pouco, né, já demos uma introdução desse populismo no Brasil e a gente vai começar então agora a falar um pouco de características mais específicas do Brasil nesse momento então que a gente está vivenciando. Aqui no nosso ponto de partida, eu vou abrir aqui o nosso livro didático na página 14, para que vocês possam visualizar junto comigo um pouco melhor as imagens que estão propostas aqui. Então nós temos aqui uma imagem que mostra aqui, como a própria legenda diz, a cúpula da Câmara dos Deputados, ou seja, ela está sendo construída, então trata-se de uma imagem da construção de Brasília e na sequência aqui uma imagem da inauguração de Brasília, que traz dois personagens históricos brasileiros que vão ser muito importantes para a gente entender essa conjuntura que está se desenhando aqui no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Juscelino Kubitschek e João Goulart. Então são dois nomes que você vai ver, vai ouvir muitas vezes nas suas aulas de história, nesse período aí, do final da década de 40, ao longo de toda a década de 50 e a década de 60, certo? Então, para facilitar um pouquinho, eu montei aqui no nosso quadro branco algumas características desse período para a gente não perder de vista, principalmente a sequência dos acontecimentos aqui, certo? Então, me acompanhe aqui no nosso quadro. Sempre lembrar que o primeiro governo de Getúlio Vargas se inicia com a Revolução de 30, certo? Vargas, então, lidera o processo da Revolução de 30 e vai ficar no poder, né? Ele promete inicialmente um governo provisório, eleições, mas acaba ficando no poder durante muito tempo. Inclusive, a partir de 1937, nesse período que Vargas esteve, a gente vivenciou no Brasil uma ditadura do Estado Novo. Então foram mudanças políticas muito significativas entre esse período aqui, a partir de 1937, que limitaram muito a liberdade no país. A gente pode dizer que a partir de 37 é a face autoritária de Vargas, né, que institui então uma ditadura, sim, é o que o Estado Novo foi, com a prisão principalmente dos seus adversários, a prisão de muitos comunistas, o Partido Comunista Brasileiro sendo colocado na ilegalidade. Mas é um momento também de desenvolvimento de populismo e nacional desenvolvimentismo. Lembrando então que populismo é aquela estratégia do líder que fala diretamente com as massas, que procura adotar políticas que agradem essa parte significativa da população mais popular, né? Então ele procura essa comunicação direta, mas ao mesmo tempo também ele toma medidas que agradam os patrões, também agradam os empresários, né? Então brincava-se que Getúlio era o pai dos pobres, mas era uma mãe para os ricos, né? Tinha essa brincadeira que era feita quando falava então dessa característica desse líder populista. Então Vargas já havia ficado aqui 15 anos no poder e ao final do seu governo, em 1945 aqui, né, ele acaba sofrendo uma pressão muito grande diante o risco iminente de levar um golpe de Estado. Ele acaba então renunciando ao cargo. E o Brasil vive então entre 1945 e 1964, um período interessante de democracia, que a gente vai ver aqui. Bom, então lembrando isso, né, a primeira fase dessa chamada Era Vargas são esses 15 anos aqui que você está visualizando. Um momento que houve um grande desenvolvimento também, embora tivesse faltado democracia, né, o crescimento econômico e também o desenvolvimento do próprio Estado brasileiro. Né? O Estado brasileiro não existia, os ministérios, os órgãos de governo foram todos construídos nesse período aí. Aí a gente tem uma sequência aqui que é importante, que se você for lá no teu livro, no teu material didático, ela começa a partir aqui da página 16, quando a gente começa a falar então de Dutra, Eurico Gaspar Dutra, e voltamos a falar de Vargas. Né? Então, para facilitar aqui, vamos voltar para o nosso quadro branco. Então, Dutra, ele assume, né, vence as eleições, o vice Café Filho de Getúlio tinha ficado aqui no poder durante um tempo, até acontecer as eleições acontecem, Dutra então vai ficar de 1946 a 1951. Ele tinha uma postura mais liberal na economia, ou seja, tinha uma visão mais privatista, né, mais ligada à ideia de iniciativa privada, menos o Estado como indutor da economia,
um alinhamento político com os Estados Unidos mais claro, embora, é importante dizer, nenhum dos presidentes brasileiros neste período tenha se afastado dos Estados Unidos. Isso é algo que está muito claro no seu livro, justamente aqui na página 15 para a página 16. Mesmo que alguns tivessem uma visão diferente, como Vargas tinha da política econômica, todos se aproximaram muito dos Estados Unidos. Mas o Dutra tinha uma postura ainda mais anticomunista. Então foi uma época de muito discurso anticomunista, de ameaça, de denúncia da ameaça comunista no Brasil. Vargas então retoma, volta ao poder, dessa vez eleito, não mais com um golpe ou com revolução, seja lá como a gente vai chamar, o processo de 30, Vargas volta eleito. Faz uma grande mobilização, ele que era do Partido Trabalhista Brasileiro, ou seja, ele era o principal líder trabalhista e que melhor encarnava essa ideia de populismo no nosso continente. Vargas então volta e traz um nacional desenvolvimentismo com forte presença do Estado na economia. O que é um nacional desenvolvimentismo? A ideia do Estado promovendo o desenvolvimento econômico da nação. Como o Vargas considerava que a nossa burguesia nacional não era uma burguesia forte a ponto de construir o desenvolvimento, a promover a industrialização, a indústria de base que o Brasil precisava. Então o Estado induzia esse crescimento por meio de investimentos, por meio de estímulos ao crescimento econômico. E o Vargas vai promover uma aproximação com os setores mais populares da sociedade neste período, principalmente com os trabalhadores, os sindicatos, né? Ele era do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e nesse processo de aproximação, Vargas então vai ganhando muito apoio dos trabalhadores, que enxergavam no Vargas uma figura que poderia ser benéfica, né? Já que lá no primeiro momento do seu governo foi um momento de consolidação das leis trabalhistas e de uma série de conquistas. Então o Vargas tinha um apoio popular e volta dessa vez democraticamente. Então Vargas dessa vez não está voltando, digamos assim, por nenhum tipo de golpe, né? Ele volta. Mas vai sofrer uma pressão muito grande da oposição, principalmente aquela oposição liberal, organizada na UDN, a União Democrática Nacional, liderada por Carlos Lacerda e outras figuras que enxergavam no Vargas uma constante ameaça, principalmente no trabalhismo brasileiro. Eles tinham muito medo do ministro do Trabalho do Vargas, como a gente sabe, era João Goulart, que era tido como um radical, né? Então o Vargas ele vai sofrer uma pressão muito grande, uma ameaça muito grande, e não só da oposição, mas como também de setores das Forças Armadas, e a gente sabe muito bem como isso acaba, né? Em 1954, quando Vargas está cercado, né, ou seja, ele já tinha perdido o apoio popular, recebeu muitas denúncias de corrupção, foi acusado, né, de existir um mar de lama no Catete, né, ou seja, o Palácio do Catete, que era a sede do governo antes da ida da capital federal para Brasília. Então Vargas acaba muito pressionado e diante a ameaça de tomar um golpe de Estado, dessa vez ele não vai renunciar, ele vai se suicidar. Acho que muitos, mesmo que não tenham estudado esse conteúdo, já ouviram falar do suicídio de Vargas, né? Então é isso que acontece. A pressão, o clima de polarização na sociedade era tão grande que Vargas então dá esse passo, como ele mesmo disse, de sair da vida para entrar na história. Para muitos historiadores, a decisão de Getúlio Vargas aqui era para evitar um banho de sangue. Ou seja, ele acreditava que se ele resistisse à tentativa de golpe, poderia haver uma guerra civil no Brasil. Outros acreditam que ele já entendia que estava tudo perdido, que não tinha muito o que fazer, e como era um ser político por essência, ele não conseguiria viver com mais uma derrota dessa. Então ele prefere se imortalizar na história. Mas o que a gente precisa entender então é isso, que Vargas acaba pressionado e diante a ameaça de um golpe, ele tira a própria vida em 1954. Certo, pessoal? Isso tudo aqui está no teu livro. Aqui a gente tem também uma outra consequência desse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, que era a chegada de produtos que eram muito desejados lá e passam a ser desejados aqui, como a TV,
né, que passa a ser um produto que vai se massificando. Ainda a TV preta e branca, né, ainda um móvel pesado, mas já era TV, e o Brasil passava a ter suas primeiras transmissões de TV, as novelas, os noticiários, produtos de consumo, como por exemplo que vocês veem a propaganda das meias de nylon, que era uma grande novidade no período, um objeto de consumo muito desejado, né? Então, aqui a gente tem informações que você pode ver pelo seu aplicativo de realidade aumentada. Mas então a aproximação do Brasil com os Estados Unidos gerava também esses objetos de desejo, certo? Outra característica desse momento, então, que a gente vai falar aqui, que eu quero trazer para vocês, é um outro perfil político muito interessante, que foi o de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, embora tenha sido um político que estimulou o nacional-desenvolvimentismo, né, promoveu o crescimento industrial do Brasil, ele conseguiu construir um governo um pouco mais conciliador, né? Ele conseguiu se manter no poder, mesmo que tenha tido alguma dificuldade para assumir, para tomar a posse, né? Uma das grandes marcas dele, então, era esse impulsionamento ao crescimento brasileiro, com o slogan dos 50 anos em 5, né? Vamos fazer o Brasil crescer 50 anos em 5 anos de governo. E construiu, então, um ousado plano de metas que tinha metas para a saúde, para a educação, para a industrialização de base, para melhorar a infraestrutura do país, né, no ponto de vista dos transportes e da energia. Então, o JK, eu vou até aumentar aqui para você ver, era um presidente também tido por muitos como populista, por ser uma pessoa que apostava muito no carisma, nessa presença nos atos públicos, por esse diálogo direto, né, com as pessoas. Era um mineiro, havia sido prefeito de Belo Horizonte, uma figura que tinha um carisma incrível e, inclusive, ele despertava até uma preocupação por parte dos setores da UDN, da oposição, dos militares, porque temiam que essa popularidade dele pudesse o colocar no poder durante muito tempo. Então, o nosso querido Juscelino Kubitschek vai promover mais uma etapa de industrialização no Brasil, mas vai abrir também parte da nossa indústria, do nosso capital, para as indústrias estrangeiras, em especial as indústrias automobilísticas. E o Brasil vai passar a viver um momento com o mercado aberto e com produtos nacionais e produtos estrangeiros de todos os tipos aí circulando. É um momento que o Brasil vive até uma relativa prosperidade, com um crescimento econômico e um momento de otimismo também, que a gente pode ver, por exemplo, no cinema, no teatro, na música, né, o cinema novo, a bossa nova, o teatro de arena e várias outras expressões culturais artísticas. Então a gente pode falar que esse período então que o Brasil viveu, de 45 até esse período mais ou menos aqui, 1961, quando termina o governo JK, é um período de otimismo, de crescimento e de democracia no Brasil, que só será interrompido no ano de 64. Mas justamente o trabalhismo, o populismo, ele vai estar no alvo, então, dos opositores, principalmente aqueles mais alinhados com os Estados Unidos, e isso a gente vai ver nas próximas aulas. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente se vê daqui a pouco para conversar sobre algumas atividades interessantes que tem nesse volume.